Hoje eu quero falar com vocês sobre se tornar prioridade. O primeiro ponto, que a gente tem que pensar é que a gente sai por aí falando, que cada pessoa é única, que cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem suas escolhas e tal. A gente fala que entende as diferenças das pessoas, mas na verdade, na nossa vida prática, não é bem assim que a gente age, né? O que a gente fala é muito diferente do nosso comportamento, né? De como a gente age na vida prática, que na verdade é o que importa, né? Não importa o que a gente fala, importa o que a gente faz, que é isso que vai trazer os resultados para a nossa vida, né? Então, um dos primeiros pontos, que a gente costuma fazer é criar expectativas com as pessoas, né? A gente fala que entende e tal, que cada um tem um jeito, que cada pessoa é única e tal, mas na verdade o que a gente faz é esperar que o outro entenda quais são as minhas prioridades, né? O que eu gostaria. Eu não faço, né? Tem várias máximas aí que a gente ouve, né? Eu não faço com os outros o que eu não gostaria que fizesse comigo. E é muito lindo isso, assim, na teoria, né? Mas na prática, o que acontece é que o que os outros esperam de você não são as coisas que você espera dos outros, né? Existe uma diferença justamente porque cada ser humano é único, né? Então, se eu não sei quais são as minhas prioridades, quais são as coisas que são importantes para mim, não é o outro que vai saber, né? Então, o que eu preciso fazer num primeiro momento? A gente precisa começar a se observar, né? A observar desde as pequenas necessidades que a gente tem, né? As pequenas coisas que me incomodam e tal, até as coisas maiores, porque na verdade às vezes a gente, acha que está incomodado com uma coisa que fulano acabou de fazer, fulano acabou de falar. E na verdade aquilo ali é consequência, né? Aquilo se tornou tão grande porque é consequência de pequenas coisas que me incomodam, e essas sequências de pequenas coisas fazem com que as coisas fiquem maiores para mim, né? E as outras pessoas, muitas vezes, elas não vão nem entender, né? Talvez você já tenha passado por esse tipo de situação em que você fica chateado com alguém por uma coisa e a pessoa fala: "Nossa, mas só por isso ela tá chateada? Só por isso ele tá chateado?" Né? Esse só por isso, na verdade, é uma diferença que você tem, né, entre as outras pessoas. Coisas que são importantes pra mim são zero importantes pra você, né? E tá tudo bem, justamente porque tá tudo bem a gente ser diferente, né? A questão é que essas coisas que são importantes pra mim, eu sou a única pessoa responsável por identificar essas coisas, e eu sou a única pessoa responsável por comunicar aos outros, né, as pessoas que se relacionam comigo, seja minha família, seja algum relacionamento amoroso, seja filhos ou qualquer outra pessoa, né, que se relacione comigo. Eu sou a única pessoa responsável por comunicar os meus incômodos, né? E o que acontece é que as pessoas, elas deixam, né, ao invés de identificar primeiro o que incomoda, e quando acontecer num primeiro momento, conversar com as pessoas e dizer: olha, essa sua atitude me incomodou, ou eu me incomodo com esse tipo de situação, isso pra mim gera um transtorno e tal. Ao invés das pessoas comunicarem isso, elas já brigam, né, no primeiro momento, porque elas esperam que aquelas pessoas antes, elas soubessem que aquilo gera um incômodo pra ela, né? E na verdade, só eu sei as coisas que geram incômodo pra mim, e vou além. Na verdade, eu conheço várias pessoas, né, já presenciei várias situações, assim, de várias pessoas que elas mesmas não conseguem identificar, né, aqueles pontos que causam, né, algum tipo de transtorno, algum tipo de situação ruim, incômodo, né, algum tipo de incômodo, de maneira geral, elas não conseguem identificar, porque elas não conseguem valorizar aquilo, né, validar aquilo de alguma forma, elas não conseguem entender que aquilo para elas é importante, né? Então, é muito comum que as pessoas falem: eu queria ser prioridade na vida de fulano, queria ser prioridade na vida de Beltrano, e não sou prioridade na vida da minha mãe, do meu pai, não importa, né, na vida de alguém, de uma outra pessoa. Mas na verdade, as pessoas, elas não conseguem ser prioridades na sua própria vida, né? E com isso elas criam expectativa de que outras pessoas, elas vão entender, vão identificar o que falta para elas e vão lá suprir aquela necessidade.
né? Então, na verdade, o primeiro ponto que a gente tem que partir é o ponto de se priorizar, né? Se priorizar não significa ignorar todas as pessoas que estão em volta. Significa minimamente, né? Aqui nesse primeiro, né, vídeo sobre isso, sobre se priorizar, significa que você precisa pontuar coisas que são importantes para você e coisas que talvez outras pessoas elas não vão achar importantes, né? E você precisa entender que para você aquilo gera, né, algum tipo de incômodo e você precisa começar a identificar quando isso acontece nas situações, né? Então você precisa começar a dar valor a essas coisas que parecem pequenas para os outros, mas que para você são grandes, né? Você precisa diferenciar isso desde um primeiro momento. Então, a minha proposta com esse vídeo é que você comece, né, a perceber, né, no seu dia a dia, situações que geram incômodo e você vai anotando essas situações, né? Você pode pegar um caderninho, reservar para isso. Eu até sugiro que você tenha um caderninho para anotar esse tipo de coisa. Se você pretende, né, começar aí a sua jornada de autoconhecimento, é importante que você anote determinadas coisas para que depois você comece a comparar com outras coisas, né? Isso tudo a gente vai vendo por aqui também como funciona. Mas eu sugiro que você faça num primeiro exercício, né? Anote essas coisas que te incomodam, algumas que você já percebeu, e aí comece a observar se tem mais alguma coisa agora aparecendo que te incomoda, que gera algum tipo de incômodo nas suas relações de maneira geral. E quais são as coisas que são mais importantes para você, né? Coisas que você não faria com as outras pessoas, e você vai tomando nota disso mesmo, fazendo uma listinha, como se fosse uma lista de supermercado, e você vai começando a se observar, né? É claro que cada pessoa vai pontuar coisas completamente diferentes. Se eu fizesse esse exercício numa sala com 10 pessoas, cada um ia pontuar coisas completamente diferentes. Eu sei porque eu já fiz essa experiência, né, em workshop com pacientes, e cada um pontua coisas completamente diferentes, né? Porque justamente pelo que eu falei no início do vídeo, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa é única e tem suas prioridades. Então, quando eu espero que terceiros olhem para as minhas prioridades e ajam comigo exatamente como eu agiria com as pessoas, na verdade o que eu estou criando é uma expectativa que nunca vai se satisfazer, né? Eu sou a única pessoa responsável por satisfazer as minhas necessidades, por entender os meus incômodos, por pontuar os meus incômodos nas minhas relações e por comunicar isso às outras pessoas para que não haja repetição, né, se uma coisa me incomoda. Exemplo, eu tenho um amigo que se incomoda com apelido. Ele não gosta que chama ele por apelido. No primeiro momento ele diz, eu não gosto que me chamam por apelido. O que as pessoas fazem geralmente é respeitar, né, e não chamar ele mais por apelido. E às vezes é uma coisa que é super comum para outras pessoas. Para mim, por exemplo, eu não sei dizer quantos apelidos eu tenho, assim, cada pessoa me chama de uma coisa completamente diferente, e pra mim tá tudo bem, eu não me importo com isso, né? Eu gosto até que me chame por apelido. Tenho amigos até que criaram apelidos super exóticos, assim, pra mim, e únicos também. Mas para outras pessoas isso é um incômodo muito grande. Cada pessoa tem uma história, né, relacionada a essas marcas, né? Às vezes a pessoa tem uma história ali que faz com que ela não goste de determinadas coisas que para outra pessoa é extremamente natural. Então, a gente precisa começar a se responsabilizar, né? E não achar que é só o outro que está me tratando mal. Se eu não pontuo essas coisas, se eu não consigo nem identificar o que me gera incômodo, né? Como é que eu vou pensar? E aí quero que vocês fiquem aí com esse questionamento. Se eu não consigo tirar um tempo da minha vida, anotar quais são as minhas prioridades, quais são as coisas que são importantes pra mim, o que pra mim é incômodo e o que não é incômodo, né? E eu não consigo identificar minimamente essas coisas em mim, eu não consigo priorizar um momento meu pra identificar essas coisas, como é que eu posso pensar que outras pessoas vão me colocar como prioridade na vida delas, se nem eu priorizo a forma com que eu me trato, né? Se nem eu valorizo as coisas que são importantes pra mim, porque se eu não anotei isso num papel, pelo menos, eu não tô valorizando essas coisas. Então, assim, vamos começar
fazendo esse exercício, né? Pega um caderninho, anota lá quais são as coisas que são mais importantes para você, quais são as coisas que você não gosta, né? Que falam com você ou que, né? Questões assim que você tem em relação a outras pessoas para com você, né? Que te incomoda. Anota esses incômodos, anota suas prioridades e começa a identificar isso nas relações e deixar claro para as outras pessoas, de uma maneira educada e polida, que aquilo gera um incômodo em você. Se você consegue se colocar, se posicionar diante dessas características, é fácil para a pessoa identificar que você não vai aceitar ser tratada daquela forma, né? Então, quem fizer o exercício pode mandar para mim por direct, pode falar nos comentários que deixou lá no direct o exercício. Eu vou estar olhando. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários ou também pelo direct, que eu vou estar aí para responder, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.